onde nós vamos buscar o maior retorno do nosso trabalho, não é? E se o cliente proprietário é o cliente onde queremos focar a nossa atenção, ou com o qual queremos focar a nossa atenção e o nosso trabalho, é ele que temos que dedicar, pelo menos no nosso entendimento, não é? A grande maioria do nosso tempo e do nosso investimento. Isso. E quando o trabalho é bem feito, qual é a consequência máxima? O que é que buscas em última instância? Se o trabalho for completo, se o proprietário olhar para nós como uma parceria de confiança, não é? Como alguém a quem sabe que entrega de olhos fechados o seu imóvel, aquilo que vai acontecer é que, bem, em primeiro lugar, o objetivo é que ele se venda e se venda ao melhor preço, no menor espaço de tempo possível, sendo certo que temos noção do que é que isso, ao dia de hoje, tem de diferente dos últimos anos, pelo menos, não é? Mas o objetivo é que o façamos com maior celeridade e nas melhores condições. Mas, para além disso, para além da venda do imóvel, que é, no fundo, o retorno direto que ele tem, estabelece uma relação que é uma relação que se pretende, como há bocadinho se falava, que se pretende que seja para uma vida, não é? E, portanto, ele recomendará e voltará a contar connosco, a vender connosco, se nós formos fazer esse acompanhamento e se fizermos um trabalho, em primeira instância, um trabalho com a maior qualidade possível. Tens um peso grande ou pequeno nas referências, nas recomendações e nas repetições de negócio? Na tua Um peso grande. Grande em percentagem, sim, uma aproximação? Diria que é difícil ser inferior a 70% neste momento. Ok, 70%. Sim. Ok, 70%. Portanto, 70% vem de referências, repetições e, no fundo, negócios repetidos com antigos clientes. Sim, e no fundo, portanto, nós trabalhamos temos uma equipa, não é? Portanto, não estou a referir-me apenas àquilo que é a minha experiência dos meus clientes diretos, Catarina, mas da equipa. Aquilo que nos apercebemos é que vamos fazendo um bocadinho estas referências resultam do trabalho daquilo que todos temos feito ao longo dos anos e depois do seguimento que vamos dando a esses clientes, não só do ponto de vista profissional, como também esta parte da relação humana que estabelecemos e do facto de tentarmos não nos esquecer que eles existem e irmos mantendo um contacto com a frequência que for adequada à relação. Isso, boa. Jorge, na tua perspectiva, é algo muito diferente? Há coisas novas? O que é que pensas em relação a este tema da importância da angariação e da qualidade do serviço que nós prestamos aos nossos clientes? Olha, eu acho que o expoente máximo do reconhecimento é a referenciação. E o que eu defendo é que o bom trabalho nós conseguimos ver depois do cliente depois de termos vendido a casa ou não. Porque o facto de nós não termos vendido a casa não significa que ele não tenha ficado contente connosco. E daí o meu foco, quando faço uma angariação, ser exatamente esse, é acompanhar aquele vendedor, neste caso estamos a falar de vendedores, até ao fim, quer ele depois no fim resulte numa venda ou não, porque eu sei que aquilo a seguir vai resultar numa referenciação. E isto até dá-nos a capacidade de nós nos tornarmos preguiçosos, porque se fizermos um bom trabalho com poucas pessoas, eu sei que nós vamos continuar a ter um negócio repetido, e esse tem acontecido comigo recentemente, já há uns anos para cá. Então, o que nos estás a dizer é que se não houver referenciação, significa que o teu trabalho não foi bem feito. É assim, não quer dizer que não. Isto vai dar extremo, claro. Mesmo que a casa não tenha sido vendida. Claro, exatamente. Sim, exatamente. É assim, toda a gente conhece alguém, toda a gente tem um círculo de influências, não é? Por isso, eu acredito que toda a gente tem amigos, por isso, se falarem bem de nós vamos ser recomendados com certeza. Claro que isso é, como eu digo, é o expoente máximo. Eu acho que... É evidente, eu vivo 90% das minhas angariações são quando eu digo que são referenciações, quer dizer, são ciclo de influências, são ex-colegas, são amigos, são clientes, acima de tudo são ex-clientes, e, portanto, obviamente, que se a gente não tiver esta defesa do serviço ao cliente, essas coisas não vão acontecer. Agora, neste exercício de reflexão e da pergunta que o João ia fazer, é importante para mim. Eu tenho que estar contente com aquilo que faço, eu tenho que ter orgulho naquilo que faço, e isso também se depois traduz na minha relação com o cliente e na segurança que eu tenho quando eu falo com o cliente. Sim, e não tem que ser uma coisa estática no tempo com uma pessoa. Não. Pode acompanhar-te ao longo de uma vida inteira, não é? Eu estava a contar outro dia um caso, um cliente que eu e o Luís temos, que é meu cliente há 30 anos, de áreas completamente diferentes,
esse cliente passou por várias empresas, eu não passei por muitas, ou fui passando, porque as empresas onde eu estava foram sendo compradas. E ele continua a ser o meu cliente. Na altura nós vendíamos projetos e sistemas de informação. Hoje em dia trato o património imobiliário dele. Uma pessoa com quem eu tive grandes discussões, portanto, discussões profissionais. E hoje em dia continua-nos a entregar casas, e é um processo natural. Ele não lhe passa pela cabeça trabalhar com outra pessoa que não sejamos nós, quer dizer, comigo e com o Luís. E a relação de uma confiança, quando eu pergunto, então, e já pensaste, pensa que queres pôr a casa, ou agora queres arrendar, a resposta tem sido invariavelmente, tu é que sabes. Não é? Portanto, isto é uma relação de 30 anos, enfim, um dado importante, é uma pessoa com muito sangue da guerra, com muito pelo na venda. Portanto, nunca houve uma relação de submissão, portanto, há uma relação profissional, onde há muitas vezes discussões acesas e duras, mas, enfim, há um reconhecimento que estamos a fazer aquilo que temos de fazer. No fundo, o cliente compra-te a ti. João, eu não quero ter essa... Nós funcionamos em função de um contexto. Ou seja, eu funciono de uma forma num contexto de KW. Se isso da KW fosse para outra empresa, eu não sei se funcionaria da mesma forma. Isto é uma coisa que acho que todos nós temos noção disso, que é o contexto condiciona-nos. E, portanto, sim, eu acho que faz a diferença, mas há aqui dois aspectos, que é a segurança que eu tenho e que eu sinto com a empresa que tenho atrás de mim, porque eu acho, eu acredito que estou na melhor, ou numa das melhores, ou eu não vou dizer na melhor, naquela empresa com quem eu tenho uma identificação total, enfim, os serviços de suporte, a Margarida, os serviços jurídicos. João não é mal, para mim é o mais importante de uma empresa. Isso dá uma segurança que eu não sei se funcionaria da mesma forma se tivesse outra empresa onde eu tivesse confiança nos serviços que estão por trás a dar-me suporte. Portanto, sim e não. Certo, boa. Então, o nível de exigência que tu exiges a ti mesmo, que passa por pleonasmo, é aquele que tu também exiges à empresa que está atrás de ti e que o back-office te presta. Eu sou muito chato, eu tenho Aliás, há uma coisa engraçada que eu fiz uma direção na semana passada, que era um colega meu, e eu estava nas vendas, ele estava no suporte, e era uma pessoa que eu perseguia, porque eu tinha, mas no fundo o que eu agora quero é ver a mesma defesa do cliente do outro lado, nem programar a direção. Próximo microfone. Eu estava a dizer que sim, eu sou chato. Sou chato. Não me importa. Boa. Eu ia dizer que cada uma destas 4 pessoas tem características muito diferentes do ponto de vista do título da sessão, não é? Portanto, do ponto de vista de serviço ao cliente e a exigência, não é, no fundo, o profissionalismo, a integridade é uma coisa que te caracteriza e que tu exiges das pessoas que trabalham contigo para servir os clientes, mas é toda uma mesma peça, não é? Portanto, a integridade, se as peças todas não estiverem ao mesmo nível, naturalmente o serviço fica comprometido e tu não queres isso, não é? Por isso é que és exigente e parece muito bem. Há bocadinho o João estava a falar de uma coisa que, quando referias o tema de quem está, quando se estava a falar do tema de quem está a começar, não é? Quem está a começar não tem naturalmente as referências e às vezes pode parecer um bocadinho, sim, está bem, ok, mas você já tem contactos, não é? E quem não tem. Mas quando estávamos a falar aqui um bocadinho do objetivo de defender esta importância do serviço ao cliente, ele pode ser começado desde o dia zero. E se começar, e há coisas que muitos de nós conseguimos fazer com muito pouco, por uma questão de princípio, não abdicamos. Há bocado, quando o João Catalão falava de planeamento, por exemplo, não é o Catalão, Castelão. Não, estou sempre Catalão. Castelão falava do planeamento. Qualquer um de nós tem ao seu alcance olhar para aquele cliente e para aquele imóvel e pensar: vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para planear isto da maneira certa e com os recursos que cada um tem disponível, naturalmente, porque quem está a começar não pode fazer tanto investimento em marketing como quem já está um bocadinho mais à frente, mas tentar dar o seu melhor, não é? E não simplesmente colocar o imóvel e ficar à espera que ele marine e que aconteça qualquer coisa com umas fotografias de telemóvel. Exatamente.
E na tua equipa, na vossa equipa, que coisas é que fazem de diferente quando os clientes vos escolhem? Qual é a razão pela qual eles vos escolhem a vocês e não a outra equipa ou outro consultor? Eu acho um bocadinho, pronto, essa pergunta parece-me, não adoro responder essa pergunta porque parece que fazemos uma coisa que é melhor do que aquilo que os outros fazem. Fazemos a nossa, não é? Portanto, porque é que nos escolhem a nós? Escolhem porque nós apresentamos o serviço e se calhar se outra pessoa apresentasse poderiam escolher. Mas dentro do nosso serviço aquilo que tentamos fazer é entregar um produto que é de tal forma chave na mão que a pessoa de olhos fechados diga ok, confio e no final eu sei que este traz-me confiança, não é? Como o Manel falava há bocadinho, o Manel sente uma confiança enorme no departamento processual que lhe dá apoio e isso é essencial para ele se sentir tranquilo e para ele pensar, ok, isto vai correr bem. E nós tentamos que o cliente tenha essa perspectiva connosco e é isso que tem corrido bem, que é tentarmos que os serviços que temos agregados ao nosso pacote, àquilo que é o nosso trabalho, sejam de tal forma abrangentes que não haja nada que nos seja apresentado como questão, não é? Olha, preciso disto, que nós não saibamos apresentar como possibilidade, como solução, não é? Então tentamos munir-nos lá está, de parceiros a todos os níveis, desde empreiteiros a subempreiteiros, arquitetos e engenheiros, os peritos nas várias áreas de trabalho, as empresas de mudança, pronto, tudo aquilo que são as limpezas, tudo o que são necessidades que um cliente possa ter em qualquer ponto do mundo, nos diga assim, tenho um problema. E tudo o que nós queremos é que eles tenham problemas, não é? Então tenha que nós estamos aqui para resolver e daqui X tempo já não vai ter, porque nós vamos tratar de tudo. Portanto, estás a descrever uma coleção de serviços conexos e de parcerias que ajudam a resolver não só o problema imobiliário, esse é a base de partida, mas tudo o resto. Médicos, o que for, não é? E aplica-se só durante a transação ou estende-se para a tal relação para a vida, porque a transação pode acontecer daqui a 3 anos ou 4 e o motivo pelo qual muitas vezes ela acontece é porque nós não estamos com ansiedade. Houve aqui alguém que fez uma referência engraçada hoje, que eu vinha hoje a falar de manhã com o Ricardo, que é quando nós estamos a trabalhar todos os dias para angariar mais, não quer dizer que estejamos a angariar todos os dias, mas quando tentamos, ou trabalhamos para isso todos os dias, perdemos um bocadinho aquela ansiedade que é bolas, ele ainda não me respondeu. E demos um exemplo muito concreto, que é uma angariação, nós reunimos há 3 semanas, talvez, com os clientes, que era para daí a 2 dias assinarem o CMI. Mas houve toda uma turbulência na vida deles. E se eu estivesse extremamente ansiosa, porque eles combinaram comigo, olha, combinamos e encontramos, eu já estava a pensar, bolas, já me estou aqui um bocado a passar a perna, já liguei, não me responder, eu sei que vai acontecer. E quando nós temos a certeza que fizemos tudo, que a nossa apresentação de serviços está extremamente completa e que não há nada que pudéssemos acrescentar, quer dizer, há sempre alguma coisa que possamos melhorar, não é? Mas fizemos o que estava ao nosso alcance, a relação está criada e, portanto, se não tivermos a ansiedade de achar tem que ser esta angariação, porque não tenho outras coisas na manga, não é? Estamos ali muito ansiosos. É preciso ter essa paciência e acreditar que ela vai acontecer mais adiante e manter essa relação. E não é amanhã, ou se for, estamos cá, mas se for daqui a 1 ano ou daqui a 3, também vamos estar cá. Temos é que ir ficando sempre, não é? Certo, boa, fixe. Sim. Força. Jorge, tu és o único aqui que não tem equipa, que trabalha individualmente. Como é que tu te vendes a um cliente? Olha, eu acho que, pelo que a gente se encontrou, nós temos que aprender a transformar aquilo que nós pensamos que é um ponto negativo num ponto positivo. E isso é verdade também para quem está a começar, que é, ok, não tens equipa, significa que o proprietário, quando te contratar, vai-te contratar a ti a 100%. Quando ele te ligar ao sábado à noite ou ao domingo à noite, pelo menos para mim, eu vou atender. E ele não vai falar com a minha assistente ou com um agente de compradores, vai falar comigo. Eu uso isso se souber que do outro lado vou ter um proprietário que vai entrevistar um agente com equipe, por exemplo. Ou seja, transformar o negativo no positivo. Acho que não há nenhum problema em relação a isso. Certo. E que outras formas é que tens de assegurar o serviço e, portanto, há bocadinho falavas sobre a importância que tem o cliente ficar satisfeito, mesmo que a casa não seja vendida, porque isso pode valer referências, não é? Como é que chegas até lá? Esse é o cerne da questão para mim, que é a comunicação. Eu, por acaso, tenho alguma curiosidade em saber, porque eu lembro de há uns anos atrás, talvez, até quando eu entrei na Abaco, o standard de comunicação que se tinha com proprietários era mensal. Não é? Claramente isto tem vindo a diminuir. Pelo que eu percebi que hoje, mesmo os colegas que falaram de manhã, que eu gostei bastante, tipo a Célia, o Pedro, etc.,
estamos nos 15 dias, mais ou menos. E aquilo que me parece, e isto é a vantagem se calhar de trabalhar sozinho ou não sei, é que eu faço isso todos os dias. Tipo, nós temos vários meios de comunicação, mensagem, vídeo, e-mail, SMS, telefonemas. Nós podemos usar diversas formas de comunicação para dar um toquezinho àquela pessoa, nem que seja para perguntar se está tudo bem, nem que seja para dizer que não se passou nada hoje. É muito fácil, do meu ponto de vista, nós mantermos a comunicação constante com o proprietário no início. Porque é quando se passa tudo, não é? A gente mete a angariação, contactos, visitas, temos a sessão fotográfica, tratar de documentação, preciso disto, preciso daquilo, certificado energético. Nessa fase é muito fácil. Agora a questão é, daqui a 2 meses, 3 meses, a casa ainda não se vendeu, como é que eu vou continuar a contactar com aquela pessoa para ele não se sentir, ele ou ela, para ele não se sentirem que eu não quero saber, não é? Esse é o grande desafio. E eu vejo muita gente, principalmente quem está a começar, que é, ao início, altamente uma angariação. Passado 2 ou 3 meses, eu já não tenho coragem de ligar àquela pessoa, porque não sei o que é dizer. E, para além disso, já passou tanto tempo desde que eu falei com ela, que se calhar agora ele vai mandar vir comigo e é melhor não ligar. Eu acho que a melhor defesa contra isso é a comunicação constante. Através de vários meios de comunicação, WhatsApp, hoje em dia o WhatsApp eu diria que é talvez a melhor ferramenta para comunicar com proprietários, por exemplo, heranças ou mesmo casais, fazer um grupozinho com todos, comunicação diária, uma mensagenzinha, não custa nada. Se calhar quem tem 70 angariações vai custar um bocado, mas também as pessoas normalmente têm equipa, por isso. Olha, e então, quando tu sentes que a angariação deixou de gerar contactos e que está a passar o tempo, o que é que tu dizes, como é que no fundo configuras essa comunicação? Olha, isso tem tudo a ver com a gestão de expectativas criada inicialmente. Do meu ponto de vista é um erro nós assumirmos posições em relação ao preço, porque já aconteceu comigo no passado, já aconteceu correr mal, muitas vezes corria bem, que era nós tentarmos adivinhar qual é o preço de venda da casa. E temos uma opinião muito fincada em relação a isso, que é, não, a sua casa não vale isto, mas não vale porquê? Não é? Nós passámos agora uma fase de mercado em que o mercado esteve a subir. Não valia hoje, mas se calhar daqui a 2 meses valia. Não é? E depois quem é tomado como incompetente? Sou eu. Se calhar até vendia casa, mas, por exemplo, o expoente máximo que eu estava a falar de reconhecimento de um proprietário, sendo a referenciação, já não vai acontecer com aquele, porque eu fui dado como incompetente, porque se calhar dei uma opinião que não devia ter dado. Então, do meu ponto de vista, é gerir as expectativas desde a fase inicial da angariação. Tentar perceber junto do proprietário por que valor é que a casa se pode inserir no mercado, não que vá ser vendida, mas sim definir uma estratégia de preço que começa no dia da angariação e que termina na venda. Quais são os processos que vão acontecer até lá? Bom, se as coisas não estiverem a funcionar, e já se falou disto aqui hoje, que é a venda de uma casa depende essencialmente de 3 aspectos. Do preço, essencialmente, da apresentação da casa e do marketing. Se nós estivermos a fazer as 2 coisas certas que eu falei no final, então, se calhar temos que voltar a falar de preço, não é? Tudo é mais facilitado para nós termos uma comunicação constante. E a gestão das expectativas ao longo de todo o processo até à escritura, portanto, até mesmo ao final. Certo. E o que custa mais é, por exemplo, em angariações que eu também tenho, de 2, 3, 4 meses, não se vende, e a gente já não sabe o que é que há de dizer à pessoa, não é? Mas mesmo assim tem que ser, não é? Mesmo assim tem que ser. Tem que ser, porque senão depois é uma bola de neve. Isso. Pois, E mesmo assim fala todos os dias. Angariações que passam mais tempo, não. Porque aí também tem a ver com a expectativa. Eu sou o primeiro a dizer, se a pessoa não está disposta a fazer aquilo que é preciso ser feito, se calhar então a nossa comunicação vai diminuir exatamente a cadência. Exatamente. Então já ouvimos, no fundo, a exigência, não é? Já ouvimos serviços conexos, já ouvimos gestão das expectativas. João, se tivesses que definir numa palavra aquilo que é a tua proposta de valor ou a forma como tu geras as referências, os clientes satisfeitos na tua equipa, fala um bocadinho sobre isso. Eu diria que é deixar logo as coisas muito claras desde o início. Ao contrário do que o Jorge estava a dizer, por exemplo, eu gosto de apresentar um valor de mercado. Pronto, e faço uma análise mesmo previamente, com um intervalo de valores que a mim me parece que é o correto. Não quer dizer que eu acerte sempre, não é? Mas levo essa ideia ao proprietário e tento explicar-lhe porquê, o que é que leva a que esse valor esteja definido. Depois tento compreender qual é a expectativa dele, qual é a necessidade, perceber um bocadinho qual é o intuito daquela venda e
e às vezes isso também muda depois o valor de mercado que eu estou a indicar. Portanto, a partir daí é fácil criar uma relação de confiança que continua ao longo do processo, não é? E que pode desencadear uma negociação com uma baixa de valor, ou não, ou ele entender pelo menos a minha estratégia de trabalho. E pronto, e criar essa relação de confiança e transparência ao longo de todo o processo, que acho que é essencial. No fundo, dizes a realidade, não é? Dizes o que é, explicas o mercado e as condições comerciais como são, inequivocamente, de maneira que o cliente consiga perceber que essa é a realidade, não é? Mesmo quando custa ouvir. Sim. Quando é preciso coragem e transparência para ter... E como é que lidas com... Não é necessariamente aquilo que os clientes querem ouvir, não é? Portanto, como é que tu lidas com essa diferença entre a verdade em cima da mesa e as expectativas do cliente? Depende às vezes da altura do mercado. Certo. Não é? Já tivemos numa altura em que o mercado estava a crescer e acontecia aquilo que também se falou aqui, que era hoje o preço que eu estou a indicar é um, o do proprietário é outro mais elevado, mas daqui a 2 ou 3 meses vende-se na mesma, não é? E está tudo ok, está tudo certo. E agora é um bocadinho o oposto, pelo menos a expectativa é de que os preços não continuem a crescer, embora algumas coisas sejam uma verdadeira surpresa, não é? E vendem-se na mesma, apesar de ser um preço mais elevado do que a nossa expectativa. Desde que o cliente entenda o que é que o nosso serviço vai aportar, o que é que nós vamos fazer para tentar vender o imóvel, desde que ele saiba que nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, ok. Uma coisa é o nosso serviço, outra coisa é o preço do imóvel, que não somos nós que determinamos, é o mercado. Portanto, se ele estiver ciente de que nós estamos a fazer o melhor, depois o que vai acontecer é uma consequência do nosso serviço e do mercado. Certo. Na preparação para esta conversa, tu mencionaste a palavra profissionalismo, não é? Eu lembro-me perfeitamente da palavra profissionalismo. Queres desenvolver um bocadinho à volta do que é isso de ser profissional e que importância é que tem na prestação do serviço? Numa primeira fase é o cliente perceber que fica elucidado em relação àquilo que eu lhe estou a dizer, tanto do nosso serviço, daquilo que nós oferecemos, como da análise que fazemos do mercado. Se ele sentir que aquilo que nós dizemos faz sentido, acho que para ele vai ser fácil criar uma relação de confiança e entregar-nos à angariação. Por outro lado, é aquilo que todos nós, independentemente da experiência ou do conhecimento de um determinado mercado, devemos fazer, que é apoiar-nos nos serviços todos que a KW nos oferece. Não é? Ninguém está aqui sozinho. Eu não percebo nada de crédito, posso não perceber nada de processos ou de jurídico, mas existem pessoas que nos vão dar esse apoio ao longo de todo o processo, quer eu tenha muita experiência ou zero experiência. Portanto, ninguém aqui está sozinho nesta sala. E isso faz de nós uma grande equipe. Isso mesmo. Boa, obrigado. Nessa tónica, Manel, tu também tens uma perspectiva em relação ao preço de mercado e a importância que tem a clarificação dessas expectativas. Sim, eu só queria acrescentar uma coisa relativamente a porque é que o cliente me há de entregar a angariação a mim e não há de entregar a outros, que é uma coisa que tu fizeste. Concordo com tudo, como é evidente. Mas há aqui outra coisa que ainda não foi falada e que é muito importante, que é saber ouvir. Eu tentar perceber isso, sistematizando, usando as tuas palavras, João, que o cliente é movido por uma dor ou pelo prazer. Uma coisa é eu ouvir o cliente para perceber como é que é as motivações dele, na lógica de qualificação. Mas outra coisa completamente diferente é o cliente, é criar uma cumplicidade com o cliente, porque ele sente que eu sinto a dor dele ou o prazer dele. E se eu não o ouvir, e se não o souber ouvir, e, portanto, às vezes é muito mais importante saber estar calado do que falar. Portanto, isto é aquela frase que eu tive a sorte de aprender logo no início, que é: nós estamos um ano a aprender a falar e a vida inteira a aprender a estar calados. E, portanto, saber ouvir e ele sentir, porque quando existe cria-se uma cumplicidade, ele sentir que a gente sente a dor dele, ele sentir que a gente percebe exatamente o que é que o está a mover, é mais meio caminho andado para a angariação ser nossa. Se em cima disso ele perceber que nós sabemos minimamente o que é que estamos aqui a fazer, ou que sabemos o que é que estamos a fazer, não há concorrência, não há argumentos, não há tema de exclusividade, não há tema de comissão, não há nada. Nós compreendemos e sabemos o que estamos a fazer. Não é? Portanto, era só acrescentar aqui uma lógica um bocadinho. Desculpa, tinhas perguntado. Em relação ao preço de mercado. O preço. Eu acho que estamos todos de acordo. Eu acredito,
estamos todos de acordo que o valor é determinante, embora eu, no meu abril profissional, tenho muita preocupação de não ir baixar o preço para vender mais depressa. Eu não quero fazer isso. Eu, mais uma vez, naquilo que é o meu orgulho profissional, é importante sentir que o cliente está a fazer um bom negócio. E agora, é evidente, todos nós sabemos que está fora de preço, não se vende, mas não há telefonemas, não há visitas, não há leads, não há coisa nenhuma. Não é? Agora, eu também acredito a decisão na compra de uma casa, enfim, a emoção é determinante, não é? Ninguém compra uma casa com a razão. Porque a casa tem uma área bestial e tem não sei quantas divisões. As pessoas entram na casa, não se veem a ser felizes naquela casa, não compram uma casa. E a casa pode estar a preço do mercado. Eu acredito que há produtos únicos. Eu vendi agora uma moradia, quer dizer, fizemos o contrato de promessa, temos a escritura no dia 15 de novembro, que está completamente fora de preço. Mas completamente fora de preço. Mas de facto aquilo é um projeto de arquitetura que aporta, enfim, usando aqui uma linguagem comum, uma energia, um ambiente, que eu tinha a certeza, eu discuti isso várias vezes com o Luís e com o Pedro, que trabalha em equipa connosco e que está aqui no marketing, que havia clientes que se iam apaixonar por aquela casa. E foi o caso. O cliente já tinha visto 50 casas, não se identificava com nenhuma, entrou ali, mal ele pôs o pé no wall, eu senti, já fostes. Nós sentimos isso, não é? Quer dizer, sem emoção não há negócio. Quer dizer, ninguém compra uma casa porque tecnicamente é boa, é porque fala ao coração. E isso também deve condicionar a forma como apresentamos a casa. Boa. Mas o preço, acho que estamos todos de acordo. Sim. Hoje aprendemos isso, não é? Aprendemos hoje que o preço é relativo, não é? O preço pode ser relativo, mas é importante a gestão das expectativas e é importante ter uma base de referência e é importante qualificar a realidade junto dos clientes também. Boa. Então, ouvi exigência, profissionalismo, gestão das expectativas, serviços conexos. Do lado da audiência, que perguntas é que vocês gostavam de fazer esta coleção de estrelas para aprenderem com elas e para melhorar as vossas propostas de valor e para podermos todos angariar mais e ter mais clientes satisfeitos? Perguntas? Jorge, tu falaste acerca da questão do preço e de eventualmente fazermos uma figura menos feliz quando nós dizemos, epá, esse preço está eventualmente alto e nós não vamos conseguir vender esse valor. E depois conseguimos, e digo isto porque me identifiquei bastante com isso. Já houve situações em que eu disse, nem pensar que a gente vai conseguir, e vendi ao fim do mês. Sim. Mas foi por esse valor, ao preço pedido. E o proprietário diz, estava a ser que é profissional, Exato. e eu é que sabia, eu é que sei quanto é que a minha casa vale. E eu engoli, e é uma coisa que eu não gosto nada de fazer, engolir, sabe? A questão é, os tempos eram outros. E isto foi até numa altura em que eu tinha muito pouca experiência e até na altura até acreditei que o gajo até sabia de facto mais daqui do que eu. A pergunta... E há muitas vezes em que, quando estamos a falar de investidores, então, às vezes sabem mesmo mais do que nós e há muita gente, quase toda a gente sabe mais do que eu. A questão é, neste momento, tendo em conta como o mercado está e falou-se nesta sala, a crise é quando nós queremos e não sei o quê, não sei o que mais, mas acho que aqui também não existem avestruzes. E acho que é quando nós vemos as dificuldades e nos preparamos para elas e é preciso ver de onde é que o vento vem para remarmos contra ele, como fazem os búfalos americanos, não é? A questão é, como é que agora, quando te é colocada uma proposta de angariação acima do preço e tu percebes efetivamente que, tendo em conta a diminuição da valorização que nós temos visto e que está à vista nas consultas do Confidencial Imobiliário, que o Ricardo mostrou agora, como é que tu rebates essa questão, não parecendo parvo e já sabendo
que, não parecendo parvo, não estou a dizer que parece, Sim, mas eu percebo. não fazendo estudo. É que eu não Pode quero ser bastante parecer. tese. Isso é que tu fazes bem e é por isso que eu queria ouvir a tua opinião acerca disso. É assim, as pessoas têm que olhar para nós como uma fonte de conhecimento e um expert no mercado, senão também não te vão entregar a casa, não é? Claro. E eu não estou a dizer que eu não falo de preço, muito pelo contrário, eu até sou bastante lógico e bastante frio em relação ao tema do preço quando falo com um proprietário. A questão é que eu deixo a decisão mais do lado dele. Mas é importante também analisar, conjuntamente com o preço, o tema da motivação dele, não é? Porque será que faz sentido vender? Se calhar não. Não é? E já agora, porquê agora? Porque não antes e porque não depois, não é? E perceber que com ele se faz realmente sentido meter a casa no mercado. E se sim, por que preço? Mas deixar que ele justifique o preço dele e não sendo propriamente eu a justificar porque é que aquele preço é mau. Agora, a questão é que ferramentas é que tu tens para conseguir justificar isto, não é? Já se falou um bocado disto hoje e a dificuldade que é, mas essencialmente nós temos o que está em oferta e coisas que foram vendidas. Por exemplo, uma das coisas que eu faço sempre com as angariações que tenho é sempre que entra um concorrente na zona, envio o link no WhatsApp, olha, mais um, entrou aqui mais este para venda, o que é que vocês acham deste? Comparado com o vosso, o que é que vocês acham? Será que isto aqui é concorrente direto? Será que é melhor que nós? Vamos acompanhar, eu meto aquilo em favorito no Casa de Fário, crio o Smart Link e partilho com eles. Vamos acompanhar isto. Se entretanto se vender, eu digo-vos. Se ao ser de mercado, eu digo-vos. A gente vai acompanhando. Agora, na fase da angariação em si, eu acho super importante analisar sempre o preço e a motivação da pessoa. Se calhar se não tem grande motivação. E atenção, eu acho que nós muitas vezes confundimos a motivação com respostas superficiais que as pessoas dão. E aquilo que o Manuel estava a dizer é super importante, que é saber ouvir e fazer perguntas com a tonalidade certa. Porque as pessoas confiam, as pessoas que nos entregam as angariações têm que confiar em nós. Mas nós temos que saber identificar aquele ponto de dor que se calhar ele não sabe que tem. Isso tem a ver com saber fazer as perguntas certas nos momentos certos. E não aquelas perguntas superficiais que nós por vezes fazemos. Porquê é que quer vender? Olha, porque sim. Este tipo de diálogo, eu acho que nós temos de ser cada vez mais experts na comunicação. Eu acho que isso é super importante na fase da angariação. E tem a ver com a gestão da expectativa também. Não é? Sim. Eu só adicionava, Romão, que em última instância o mercado é soberano, não é? Portanto, o mercado é soberano, o mercado vai ditar se a casa está cara ou barata em função da reação que o próprio mercado gera. E, portanto, em Isso é última importante instância, também a o mercado é estratégia, não soberano. é? Para isso é importante uma estratégia certa de preço. Isso. Então, mas ok, vamos for por este preço. E qual é o plano B se não funcionar? Que vamos rever o preço? Ou vamos manter assim para sempre? Qual é a ideia? Associado a isto à motivação. Está o envolvimento do cliente na decisão, não é o que estás a dizer? Completamente. Pô-lo a pensar, não é? Que é o tema, agora como o Jorge falava, fazer as perguntas indiretas, não é? Porque é que quer vender, não é? Pode ser também, naturalmente, mas Ir ao e fundo o que é da que questão. acontece se não vendermos? Não é? Exatamente. E daqui a 6 meses, como é que projeta a sua vida? Se estiver nesta casa ou se não tiver, não é? Fala, todo o tipo de perguntas que andem à volta da pergunta básica. A pergunta básica vai ser logo respondida, mas eu não tenho pressa, não é? Mas eu não tenho pressa nenhuma em vender. Claro, não queremos nada que tenha pressa. Mas então aí daqui a 6 meses, como é que não é? Se a pessoa der a volta, pelas peças já não tem resposta. Portanto, peça não planeada. Isso mesmo. Boa, muito bem. Alguma outra pergunta que tenham para fazer este painel? Vamos. Ricardo, alguma pergunta aí no sistema? Não? Muito bem. Então,